Olá, gente, tudo bem? San Silva passando aqui. Quero convidar você a assistir essa segunda em 5 com as 3 palestrantes da nossa jornada na nutrição do paciente autista. Vamos ter a doutora Carla de Castro, vamos ter a doutora Jamila Vital e também a doutora Esther Santana. Todas as 3 compartilhando alguns momentos bem interessantes sobre a nutrição do paciente autista e o papel da imunomodulação no paciente autista. Eu quero convidar você, confira no link abaixo, participe, assiste, compartilhe. A você que tem participado e assistido, muito obrigado. Você que ainda não está inscrito no meu canal de YouTube, por favor, clique no sininho e se inscreva. Um grande abraço, até a próxima. Você tem tido como é que você tem introduzido o Biovit? Ele tem sido aceito, a mãe dilui na água, está botando no suquinho. Como é que você está introduzindo o Biovit em pacientes que talvez sejam um pouco mais criteriosos que outro? Se tem encontrado alguma dificuldade? Como é que tem sido isso, o uso do Biovit Biglucan nesse paciente, doutora? Então, na verdade, depende de cada caso, sim, ele é bem aceito. Tem bons resultados com o Biovit, sim. Então, depende de cada paciente. É porque, assim, quando fala em suplementação, eu já dou um passo para trás e falo, depende. A resposta sempre é essa. Eu sou professora também, né? Então, os alunos sempre perguntam, como é que é a suplementação? Depende, gente. Vamos conversar caso a caso. Então, tem paciente que é muito constipado, então a gente vai precisar fazer uma diluição, sim. O sabor dele é muito suave, é possível botar no suco. Normalmente as crianças aceitam bem. Quando a gente fala em autismo, é muito difícil falar aceita bem, né? Eu já sendo uma luzinha também, porque eles são bem rigorosos, assim, rígidos nesse processo de suplementação. E eu acabo tendo que me desdobrar junto com as farmácias para a gente conseguir chegar numa fórmula, porque às vezes é xarope, às vezes é um sachêzinho, a maioria das crianças não toma comprimido, nem cápsula, então às vezes eu tenho que abrir essa cápsula, aí a mãe bota um pouquinho de mel, às vezes eu libero até um chocolate 70%, então a gente faz uma novela ali para conseguir suplementar, e aí o Biovit acaba entrando né, nesse círculo aí, né, nessa rodada. Mas sim, é possível, completamente possível. Quando a mãe tem boa vontade, gente, eu falo mãe, mais uma vez, eu não estou jogando a responsabilidade nas mães. São os responsáveis, né? A casa tem que se organizar para tratar esses pacientes. Mas quando a gente tem boa vontade, quando a gente quer, e eu estou sempre junto, eu participo bastante, eu dou muito suporte para os responsáveis, para as mães nesse processo, a gente consegue sim. Eu nunca tive nenhum paciente que deixou de tomar ou que perdeu qualquer suplementação porque não conseguiu. Às vezes a gente tem uns desafios bem grandes, mas a gente sempre consegue. Legal. Então, assim, só lembrando pessoal, aqui a gente usa, então, a senhora usa esse copinho aqui, é isso, doutora? Esse Sim, ciclo. essa medidinha. 5 Tá, ou 10 depende de cada paciente. Eu prescrevo para adulto também. Também perfeito. atendo pacientes típicos, pacientes que estão com intestino ruim, aquele paciente que reage a tudo, né? Ele toma água, ele está distendido. Ele está com gases, ele está com uma azia que não passa nunca. À noite ele tem refluxo. A gente entra com biovite. Claro, Perfeito. gente, que é um contexto, tá? Não existe milagre, aqui não existe fórmula mágica. A gente trabalha com a nutrição associado à suplementação, tudo com individualidade. Mas sim, ele participa bastante desse processo de recuperação da microbiota, de modulação do sistema imunológico, então auxilia bastante. Ótimo. Essas alterações dentro do eixo intestino-cérebro, elas são associadas a um quadro de inflamação intestinal. Então, não é só uma questão bacteriana, né? Não é só uma questão de micro-organismos. A gente tem que pensar que todo aquele ambiente de inflamação intestinal acontecendo vai ter um impacto direto, então, dentro desse eixo intestino-cérebro. A nossa microbiota, ela é fundamental para a manutenção da integridade dessa barreira intestinal. Então, se eu tenho um desequilíbrio da microbiota intestinal, eu tenho automaticamente um desequilíbrio da minha integridade de barreira. É importante para essa questão da barreira hematoencefálica, para a expressão de neurotransmissores, porque a gente tem um número muito grande de neurotransmissores que é produzido no intestino, né, que não é usado diretamente ali dentro do cérebro, não é utilizado, mas acontece a sinalização, a produção desses neurotransmissores faz a sinalização lá no cérebro.
e dos seus receptores também, e a modulação da atividade cerebral e do comportamento. Então, quando a gente fala sobre modulação da microbiota intestinal, a gente está falando em modular esse eixo intestino-cérebro, visando uma melhora de vias comportamentais, hormonais, imunológicas e entre outras. Então, aqui nessa imagem, né, eu mostrei aqui rapidamente essa relação, então, coloquei aqui uma imagem que mostra quando tem uma conexão desse eixo intestino-cérebro adequada, a partir de uma função intestinal saudável e equilibrada, você tem um status saudável, então você tem um comportamento, cognição, emoção e nocicepção dentro dos níveis normais. E você tem níveis saudáveis de células inflamatórias e dos mediadores inflamatórios também, e uma microbiota intestinal, então, normalizada, né, equilibrada. Já em situações de estresse e de doença, que causa uma anormalidade dessa conexão do eixo intestino-cérebro causada por uma função intestinal, por uma microbiota intestinal em desequilíbrio, por uma inflamação intestinal, enfim, todo esse desequilíbrio que acontece, você tem, então, essas alterações no comportamento, cognição, emoção, nocicepção, os níveis de células inflamatórias e dos seus mediadores ficam muito alterados, eles sobem bastante, e acontece, então, a disbiose intestinal, que é o desequilíbrio bacteriano, que traz consequências como a hipermeabilidade intestinal, né, o leaky gut e outras questões de alergias, inflamações e etc. Doutora, a senhora falou o seguinte, que a senhora faz a sua abordagem, manda o questionário, né, faz a sua anamnese, e minha pergunta para ti assim e aí tu falasse, quando o paciente começa a fazer uso de algum tipo de laxante, aí eu entro com o Biovit como modulador. Por que esse time, doutora, da senhora começar com o Biovit após o paciente apresentar uma constipação e necessitar laxante? Como é que surgiu esse teu ponto de decisão aí? Quando eu testei no meu primeiro paciente, né? Foi um teste. Quando vocês mandaram, eu falei, vamos lá. E aí apareceu um paciente constipado. E aí eu falei, ó, tem um novo produto, né? Ele vai tratar. Era um paciente meu que ele era constipado e ele tinha uma baixa imunidade. Então eu já aproveitei e falei, alguma coisa nós vamos melhorar, né? Ou a imunidade ou a constipação. Deu certo, melhorou os dois, né? Então, assim, em uma semana eu tive uma melhora do quadro de constipação. Assim, uma semana, tem pacientes que em 3 dias já melhora, né? Porque eu peço para a mãe sempre as fotos, a gente faz todo um histórico, eu faço um diário de pelo menos uma semana com cada paciente. E aí foi surpreendente. Eu tive um paciente também afta, então ele tinha uma afta enorme na boca. Entrei com o Biovit, assim, deu 5 dias, já teve uma melhora na afta e na aceitação dos alimentos, entendeu? Então, assim, para mim foi um divisor de águas na constipação, tá? Então, todos os meus pacientes que chegam com constipação crônica, né? Porque já chega com uma constipação crônica, e principalmente os que fazem uso de laxante, para eu conseguir tirar esse laxante antes de ter uma resposta da dieta anti-inflamatória, eu preciso de algo para cuidar desse intestino, né? Para modular. E aí é o Biovit.